Já estamos gravando. Então, muito boa noite a todos. Calma aí. Estamos aqui. Primeira aula do primeiro semestre de 2021. Eu, mais o Alex, Ana Carolina, a Ângela, o Bruno, o Caio, a Camila, a Sibeli, Gabriel, a Ianca, o Igor, Ingrid, Jamile, José Vitor, Josias, a Caroline, a Kiki, o Lucas, a Maria Eduarda, a Mária, a Priscila, a Thaís, a Vanessa, Vanete e o Vinícius. Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Meus parabéns pela aprovação de vocês, todos aqueles que também estão nos assistindo, nessa primeira aula. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Vocês não estavam nem na gravação, vocês estavam nem o pessoal que está aqui comigo estava me vendo e nem o pessoal da gravação, agora eles estão me vendo. Moçada, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho para poder compartilhar. Vou aqui compartilhar com vocês um documento que eu vou apresentar para que vocês possam, enfim, já começar a falar um pouquinho da disciplina. E aí vocês fiquem à vontade para vocês poderem fazerem questionamentos, perguntas, etc, tá bom? Vamos ver Ok. aqui. Vocês estão vendo? Estão conseguindo enxergar? Preciso que alguém fale sim, não. Positivo. Para mim Sim, aqui tá tá ótimo. aparecendo. Beleza. Então, o que eu estou apresentando aqui para vocês é o plano de ensino dessa disciplina, de Química Geral 1. Essa Química Geral, que é dividida em Química Geral 1 e Química Geral 2, eu posso falar seguramente para vocês que essa disciplina é uma disciplina mais teórica, sendo que a parte final... Mais teórica significa menos matemática com química. Na parte final dessa disciplina tem sim um pouco de química, de matemática com química. E depois em Química Geral 2 é mais matemática com química. Tá? Então essa parte inicial é mais teoria. Mais teoria. Principalmente os 4 primeiros tópicos. A finalidade, né, dessa disciplina é de mostrar a importância da química nesse mundo contemporâneo. Né? Em geral, tá, gente? Eu não sei o grau de contato com vocês com a ciência química e também a física durante o período de formação de vocês no ensino básico, no fundamental. Mas eu sei, pelo menos da minha época, que era sofrível. Eu imagino que agora, se não está sofrível, está 2 vezes sofrível. Então, assim, a gente tem conhecimento da falta, da ausência desses conhecimentos na área de ciências. E a finalidade aqui é passar essa importância da química, porque pela ausência, né, dessas, enfim, de conteúdos, né, e quando os conteúdos são passados não se faz uma conexão dos conteúdos com o que nós vivenciamos, né, perde o sentido daquilo que a gente está falando. Minha função também é passar um pouquinho para vocês isso. E aí vocês saírem daqui, né, com possibilidade enfim, de classificar os diferentes compostos químicos, de identificar as principais reações químicas presentes nos ambientes industriais, compreender a evolução dos modelos atômicos, identificar propriedades periódicas dos elementos químicos, compreender as diferentes ligações químicas e sua importância para a estrutura molecular, calcular o rendimento de reações químicas e as concentrações das soluções, e compreender as interações intermoleculares fundamentais para o entendimento da química supramolecular. Deixa eu fazer um comentário, eu acabei não falando, né, para vocês. Acho que já perceberam, deixa eu ver vocês aqui, acho que vocês já perceberam que o meu sotaque é meio torto, né? Bem torto. Então, não sou capixaba. Então, vocês não se assustem, né? Que depois que a gente vive muito tempo em São Paulo, você não perde mais o sotaque. Voltando aqui. E aí, na ementa que nós vamos
estudar, que a gente vai trabalhar, eu trabalho todos esses conteúdos. Teoria atômica, os primeiros modelos atômicos, depois tabela periódica, depois ligações e estrutura molecular, classificação e propriedade das substâncias químicas, soluções e estequiometria, misturas e concentração das soluções. Vamos iniciar falando da teoria atômica, então nós vamos falar do modelo de Dalton, dos tubos de Crookes, do modelo de Thomson e o experimento de Millikan. Depois a gente vai falar de um modelo nuclear de Rutherford, o átomo moderno, isótopos, massa atômica, princípios da dualidade e da incerteza e elétrons em átomos, um pouquinho de espectroscopia atômica, do modelo de Bohr, o átomo e a mecânica ondulatória, números quânticos e o que vem a ser orbital. Depois a gente vai ver tabela periódica, né? Muitos de vocês, aqueles que tiveram aulas de química no ensino médio, viram um pouquinho sobre a lei periódica, mas a gente vai voltar a falar, e vocês vão ver um pouquinho mais de detalhe. A lei periódica, configurações eletrônicas e propriedades periódicas. Depois, ligações e estrutura molecular, falando de elétrons de valência, a formação da ligação química, ligação iônica, ligação covalente, propriedades das ligações, distribuição de cargas em compostos covalentes, polaridade, repulsão dos pares eletrônicos em formas moleculares, carga formal e forças intermoleculares. Depois nós vamos ver classificação e propriedade das substâncias, falando um pouquinho da classificação, propriedades e nomenclatura dos sais, óxidos, bases e ácidos, os conceitos e aplicações de massa atômica. Aqui, veja, aqui a gente começa a já ter um pouquinho de matemática, tá bom? Os conceitos e aplicações de massa atômica, massa molar, mol e número de Avogadro, fórmulas químicas, composição percentual de massa, fórmulas empíricas e fórmulas moleculares, reações químicas de deslocamento, adição simples troca e dupla troca, ácido e base, cálculos químicos em reações. Depois a gente vai ver soluções de estequiometria, classificação das soluções e a solubilidade, cálculo de molaridade, estequiometria de reação, rendimento da reação, e misturas e concentrações de soluções, a formação da solução, interações intermoleculares, unidades de concentração, falando sobre molaridade, molalidade, concentração comum, unidades em termos de massa, volume, diluições, cálculos de diluições e misturas de soluções com e sem a ocorrência de reação. Isso aí dá um total de 60 horas. Nós vamos trabalhar com aulas, né, expositivas. E aqui eu já deixo aulas expositivas, né, usando, né, a plataforma do Google Meet e o PowerPoint, dialogado com vocês. Nós vamos usar, sempre as aulas serão sincronizadas, tá? Desde a pandemia que eu tenho ministrado aulas sincronizadas. Os meus sistemas de aula não existem aulas em que eu gravo, deixo para vocês verem. Não, eu sempre ministro aulas, sempre gravo minhas aulas. Tem funcionado, né? Os alunos têm gostado. Então, toda vez que tiver aula, toda sexta-feira eu vou dar aula e vou gravar as aulas e vou disponibilizar as aulas no YouTube. Geralmente eu coloco isso até domingo. Eu tento colocar no sábado, mas pode ser que eu tenha até domingo para colocar a aula. Não só aula, como resolução de exercícios, etc. Nessa disciplina, o que acontece? Como eu falei para vocês, a disciplina ela tem 4 avaliações. 3 avaliações, que são provas que são ministradas para vocês fazerem na casa de vocês. Eu faço a prova, eu disponibilizo essa prova no AVA. Ela entra para vocês acessarem a partir das 9 horas do sábado e vocês têm até as 23h59 para fazer isso. E, geralmente eu dou mais umas 2 horas, ou seja, até 2 horas da manhã do dia seguinte, do domingo, para vocês fazerem essa prova. Geralmente prova com 5 questões. Dá tempo de sobra para vocês fazerem a prova. E aí vocês convertem a prova tem que ser feita à mão, e vocês digitalizam isso daí num PDF e daí colocam no AVA para mim. E a última avaliação, que é uma 4ª avaliação, é um trabalho. O que é esse trabalho? Veja, eu disse para vocês que existe um problema muito sério quando a gente fala de ensino de ciências.
Porque a gente vir aqui, vocês vão ver que no início nós vamos falar de modelo atômico, e se a gente não tentar associar e você... Por que eu falo de modelo atômico? Na verdade, a gente fala do modelo atômico para poder chegar no modelo atual. E quando você chega no modelo atual, você vai falar de orbital. E quando você fala de orbital, o pessoal, primeiro que tem conhecimento ou sabe de orbital, de um conhecimento bastante equivocado do que vem a ser um orbital e um conceito bastante abstrato do que é o átomo. E às vezes o conceito a pessoa não sabe o que fazer com ela e a importância desse conceito. Então a ideia aqui é que, como nessa disciplina vocês têm, ah, vão ver uma série de conteúdos importantes, por exemplo, tá, como estequiometria, que é uma característica ou uma propriedade importante que os alunos, né, e os profissionais da área de química saibam trabalhar com cálculos estequiométricos, ou seja, envolve muita matemática com química. E isso você pode aplicar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Você tá entendendo? Ou determinações de concentrações, você pode analisar dentro da sua casa. Né? Você pode pegar, por exemplo, uma garrafinha d'água, né, e você verificar a concentração em ppm de alguns minerais que está lá dentro, tentar calcular a quantidade ou a massa de um sal, ou desculpe, de um mineral que você está ingerindo quando você toma 500 ml de água, quando você toma 300 ml de água. Então, é possível, a intenção desse trabalho, né, daqui a um tempo eu vou colocar esse trabalho no AVE, explicações desse trabalho, para que no final vocês possam fazer esse trabalho com introdução, com metodologia, resultado de discussões e referências. E esse trabalho, a nota dele, 70% dele é constituído do trabalho em si, físico, e 30% da apresentação, que no final da disciplina tem uma apresentação. As disciplinas, assim, em geral, tá, moçada, a minha relação com os alunos é sempre próxima no sentido de dirimir as dúvidas, porque eu sei que muitos de vocês trabalham, alguns de vocês podem até não trabalhar, mas em geral a maioria trabalha muito. E o tempo, ou seja, aquele time que vocês têm para estudar é muito diferente de um para outro. E essa questão de dúvida, quando você não consegue tirar muitas vezes na hora, você esquece, você deixa para depois e na realidade você não tira. Então, os meus alunos, em geral, eles têm liberdade de entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu dou essa liberdade para meus alunos, tá? Para tirar dúvida comigo na hora que estão estudando. Isso aí também tem funcionado, né? E eu também estou deixando essa liberdade para que vocês possam entrar no privado ou no grupo para tirar essa dúvida sobre questionamento de provas e etc. De provas ou questão de exercícios ou dúvida em algum tipo de estudo que vocês estão fazendo. A questão da bibliografia, aqui está a bibliografia que eu utilizo, né? Eu gosto muito desse livro do Atkins. Esse livro nós temos na biblioteca. É um livro que tem uma forma de conversar com o aluno que eu gosto. Depois o Russell e, por último, o Brad. Todos eles falam da mesma coisa. São só diferentes maneiras de abordar o mesmo assunto. E depois tem algumas outras referências aqui para vocês, que são referências de consulta, né? Por exemplo, esse de Química Geral de Fundamentos, para quem acha que precisa de ler alguma coisa que ficou perdida lá no passado. Mas eu deixo, tá, moçada, uma experiência que eu tive um aluno, que ele começou a pegar esse livro para ler e ele não lia o que a gente estava vendo. Então ele estava fazendo um curso sempre atrasado, e isso daí deixava ele sempre atrasado nas aulas. Isso também não é bom, tá? Então só para que vocês não percam também o time das coisas, tá bom? E eu também estou à disposição de vocês para poder relembrar algum conceito sem problema nenhum. Meu Deus, estão pedindo para entrar aqui. Desculpa, Anderson, seja bem-vindo. Nisso que eu coloquei até agora para vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida? Cadê vocês aqui? Tudo tranquilo aí?
só uma, professor. Vai dar tempo da gente estudar esse tanto de assunto, professor. Fala de novo, fala um pouquinho mais. Calma aí, espera um pouquinho. Acho que eu que tô aqui, tô muito baixo. Espera aí. Fala de novo. Não, eu só perguntei. Será que vai dar tempo da gente estudar esse tanto de assunto? Vai, fica tranquilo que vai. Então, isso é uma outra coisa que eu já vou falar, tá bom? A sua pergunta é pertinentíssima. Vai ser, deixa pra você perguntar daqui a pouquinho, que é agora, quando eu vou entrar no documento. Você faz de novo pra minha pergunta. Tá? Tá ok. Ok. É, no mais, naquilo que eu falei pra vocês, tá tudo bem, gente? Vocês sabem que quem cala consente, né? Eu tinha um professor que falava: se vocês não têm dúvidas, vocês têm dívidas. Você tá entendendo? Com o professor. Vamos lá. Então veja, olha, o Alex saiu da reunião, bicho. Porra, meu Ibope tá ruim. É, o que eu tô falando aqui para vocês, então, eu acabei de apresentar aqui para vocês do plano de ensino sobre as características daquilo que vocês vão aprender ao longo desse semestre. Depois, eu preciso falar, e vou colocar aqui para vocês, um outro documento, eu preciso que vocês me falem para mim se vocês estão vendo. Alguém fale aí que está enxergando, está vendo aí. Vocês estão vendo? Sim, Tá sim. perfeitamente. Obrigado. Olha só, isso aqui é um planejamento da disciplina. Então, veja bem, isso aqui é um planejamento. Você sabe que planejamento a gente faz para buscar atender o que está escrito aqui. Claro que as mudanças são passíveis. Então, veja, aqui eu estou mostrando para vocês datas das avaliações do trabalho, da apresentação do trabalho, as pontuações e data de prova final. Você sabe que eu não gostava, eu vou falar uma verdade para vocês, quando eu era aluno. Quando o professor apresentava isso, eu sempre ficava chorando. Eu falei, meu Deus, o primeiro dia o cara vem falar de prova. Mas é uma questão de planejamento, para que vocês se planejem, tá bom? É para que vocês saibam, ó, dia tal está previsto uma prova. Ah, mas pode ser que a prova não seja nessa data? Pode. Pode ser que a gente não atinja o que preciso ensinar para vocês para essa data. A gente vai jogar um pouco mais para frente. Professor, dá para mudar a data da prova? Dá. Se todo mundo concordar, eu mudo. Também não tem problema nenhum. O que eu não consigo mudar, gente, é essa data aqui, ó. Essa final aqui, ó. Por que eu não consigo? Porque logo em seguida tem essa prova final. Né? Eu espero que ninguém fique de prova final. Mas na prova final, quem ficar, a prova final não tem como mudar. É dia 21 de outubro. Tudo bem? Veja, todas as provas valem 100 pontos. É uma média aritmética simples. Aqui na instituição, né, a média da prova, a média de todas as avaliações, né, eu coloquei da prova, mas é a média de todas as avaliações aqui, que são as 4. Tem que ser maior ou igual a 60, isso está aprovado. Se for menor, né, menor ou igual não. Aqui está errado. É menor que 60, você vai para a prova final. Aí, quando você faz a prova final, a média, depois, então, se você for para a prova final porque você não ficou com abaixo de 60, a média após a prova final, porque você vai ter que fazer uma prova, essa prova final cai todo o conteúdo da disciplina, você vai pegar 50% da média da sua prova, das provas, das avaliações que você fez ao longo do semestre, mais 50% da prova final. Então, isso aqui dá para fazer uma continha, sabe? Se você ficar com uma certa média ao longo do semestre, o que você precisa tirar na prova final? E aí, então depois que você fez o valor da prova final, e você também tem essa média das provas, fazendo a conta, se for maior ou igual a 60, você está aprovado. Cadê vocês aí? Tudo bem? Dúvidas nisso? Dúvida? Cadê? Beleza. Vamos prosseguir. Então, as nossas aulas vai ser, sempre começa às 18h30, então, em geral, eu vou iniciar às 18h30. Eu sei que tem colegas que trabalham, tá? Então, assim, eu não vou ficar irritado se você ou se vocês entrarem um pouquinho mais atrasados. Eu só peço para vocês que eu preciso começar às 18h30. Então, eu vou começar às 18h30, tá? Não é porque eu quero ferrar ninguém, não é isso. É porque, como existem muitos conteúdos, a gente não pode
Você faça uma conta depois, 10 minutos todo dia, aliás, todas as aulas, o que vai acontecer? A gente perde muito tempo ao longo do semestre inteiro. Então, nós vamos gravar as aulas, então, quem porventura, por causa do serviço, chegar atrasado, aí também pode recuperar isso. Mas eu peço que os colegas que a gente vocês possam iniciar às 8h30, porque chegar atrasado sempre é complicado, para depois pegar o trem andando. E eu não lembro quem que me perguntou, mas me perguntaram, falaram que era muita coisa. Aqui tem um planejamento da disciplina. Veja, eu já tinha feito um planejamento para iniciá-lo dia 25. Oi, professor. Isso, Josias. Eu fiz um planejamento para as aulas começarem dia 25. Dia 25. Dia 25 não aconteceu porque teve feriado em Aracruz quinta-feira também, e vocês estavam no processo, né, de primeiro tomando algumas informações da instituição, a gente não teve aula. Então, veja, eu já não dei 4 aulas. O que acontece? Veja bem, quando a gente soma aqui, vocês precisam ter 72 aulas comigo. 72 aulas comigo. Cada sexta-feira são 4 aulas. Necessariamente, gente, se eu fosse dar essa aula para vocês, nessa forma sincronizada, que eu acho que é interessante, os alunos sempre, pelo menos desde a pandemia, esses 1 ano e tanto, eles gostaram porque você ministra a aula e grava a aula e eles assistem depois, se tiver dúvidas. Eu precisaria mais do que as aulas que a gente tem, que eu preciso terminar tudo até o dia 21/10. Então, assim, eu tenho 2 possibilidades que eu queria conversar com vocês, tá? Veja, quais são as 2 possibilidades? A primeira é que a gente tenha alguns sábados, né, de aula. E nesses alguns sábados são sábados em que a gente precisaria ter pelo menos umas 4 horas de aula. Sábado é um problema, tá? Eu estou falando que é possibilidade, não estou falando que é a única, mas é um problema porque eu sei que muitos trabalham no sábado e isso aconteceu nas outras turmas. Existe uma outra possibilidade, né? Nós temos aulas de sexta-feira, as 4 primeiras aulas. A última aula, pelo menos a princípio, ela está vaga. Eu poderia usar essa última aula para ministrar utilizar essa aula de sexta, a última, para não precisar ministrar a aula de sábado. Eu não tenho nada de dar a aula no sábado, por causa que eu sei que no sábado, muitas vezes, é problema para os alunos. E aí eu queria ouvir vocês, entendendo? Porque a depender do que vocês vão falar, eu vou ter que fazer um outro planejamento. Né? Porque aqui eu fiz um planejamento de ministrar aulas às sextas, nas últimas aulas. E aí eu queria ouvir vocês, o que vocês acham. Professor, eu acho que é a primeira aula mesmo. A última é do senhor mesmo. Não entendi, fala de novo, Jesus. É a última, é a primeira aula, a última é do senhor mesmo. Houve uma... não, é porque eu tenho até onde, só se eles alteraram o horário, tá? A primeira aula é às 18h30. Não é 19h. Tem uma aula que é 19h20. A primeira aula é 18h30. E a última aula, a nossa, que seria terminaria às 21h50. Mas se nós tivermos ela até às 10h40, eu ganho uma aula e eu não preciso usar o sábado. E aí eu precisava ouvir vocês sobre isso. Professor, na sexta com certeza é melhor, né? Mas se no caso precisar fazer no sábado, a partir das 9 horas seria um horário ótimo. Só se precisar. Então, assim, a ideia que eu coloquei sexta. A ideia é sexta, porque eu sei que muitos de vocês trabalham. Sexta seria ótimo. E tem gente que fica assim, não quer participar, que quer participar e se irrita com razão, porque não pode participar no sábado, aí vai ter que ver a gravação.
Então, se vocês puderem se pronunciar aqui no chat que eu estou vendo o pessoal colocar na sexta-feira aí, que vocês possam colocar sexta ou sábado para poder decidir isso, meus filhos. Please. Se manifestem aí no chat. Votem. Para não ter aula no sábado, prefiro a sexta. Para não ter aula até as 10h40 na sexta, vote no sábado. Então, eu... Você só tem um voto, Kikil. Você não pode votar 4 vezes. Olha, pelo que o pessoal... É para não perder o hábito. Aqui, então, pelo que o pessoal está colocando até sexta-feira. Então, nós vamos colocar até sexta-feira. Beleza? Combinado, hein, moçada? Isso. Vocês vão me amar. Vocês vão amar a química. Vamos lá. Deixa eu só antes de... Deixa eu ver se faltou alguma coisa para falar com vocês. Bem, aqui então está toda a disciplina, como eu falei para vocês, a previsão. Então, veja, a gente vai começar aqui. E aqui está todo o planejamento. Então, a gente já está com uma semana atrasada, porque no meu entendimento, a gente já iria começar dia 25. Mas está todo o planejamento aqui do que a gente vai ver ao longo desses dias. Tá bom? E o que vai cair nas avaliações. Então, a primeira avaliação que está marcada para o dia 31/7 vai ser um sábado. Já falei para vocês, as avaliações são sempre no sábado, para não tomar as aulas à sexta. Tópicos 1 e 2. O tópico 1 é sobre modelo atômico, o tópico 2, teoria atômica, né, os modelos atômicos, e o segundo é sobre tabela periódica. Depois, a segunda avaliação, tópico 3 e 4. O tópico 3, ele é ligações e estruturas moleculares, e o tópico 4, classificação e propriedades de substância. E depois, a última avaliação vai envolver o tópico 5 e 6, que são soluções e misturas de soluções. Aí é mais matemática com química, muito mais matemática com química. Portanto, boa pergunta. Olha só, gente. Não dá, né, para a gente ficar aqui sentado direto. Cansa muito. Cansa vocês, né? Cansa todo mundo ficar sentado direto. Então, eu queria ver com vocês, já que a gente está, sabe, combinando até às 10h40, que a gente... Só um minutinho. Boa noite, Marta. Seja bem-vinda. A gente possa fechar um horário para eu parar, para a gente dar uma descansadinha aí de uns 15 minutos. Geralmente eu dou uns 15, 20 minutos. De 15 a 20 minutos. Mas geralmente 15 minutos eu concedo para a gente descansar, para vocês comerem alguma coisa, etc. Não, no semestre passado eu estava parando às 21 horas. Ou 20h30. Já parei já 20h30, 21 horas. Eu fecho com os alunos, aí tem que ver com vocês. Você está entendendo? Um horário para parar, para vocês dar uma descansada. Você está entendendo? Eu parava sempre 20h30, 15 minutos, próximo, você entendendo? Acho que é um horário razoável para dar uma descansada. Tudo bem aí? Porque não dá, não é que eu não quero, é que não dá. Tá entendendo? Qualquer pessoa que ficar sentado 3, 4 horas daí vai ficar com problema de escadeira. Combinado aí, moçada? Então, Combinado. fechado. Algumas coisas com os senhores. Intervalo às 20h30. Iniciarei a aula às 18h30. O pessoal, os colegas que têm questões de serviço, comigo não tem problema. Não tem problema você chegar atrasado. É que eu não posso ficar esperando todo mundo chegar, porque senão a gente não começa a aula. E aí, como tem muita coisa, a gente precisa adiantar. E eu estou gravando, né? Então, vai ser disponibilizado no YouTube. Tudo, tá? Tanto a aula aqui, como os arquivos em PDF que eu for mexer aqui, tudo vai ser disponibilizado. Depois, o que mais que eu falei para vocês? Era isso. E as aulas, a última aula, para que a gente não tenha aula de sábado. Ou alguns sábados aí.
Entendeu? Até a hora que eu perceber que, à medida que eu estou dando aula de sexta-feira, eu não preciso mais dar aula, né, a última aula, eu não preciso mais dar aula, eu vou falar para você, ó, moçada, não precisamos ter mais a última aula. Aí a gente vai sair um pouco mais... Tudo bem? Fechado aí? Beleza. Então, deixa eu só ver um negócio de começar aqui. É isso. Uma pergunta. Eu vou então minimizar isso aqui e vou colocar aqui. E aí vocês vão falar se vocês estão enxergando direito. Tá, dá para ler bem? Dá sim, professor. Sim. Beleza. Então nós vamos começar. Eu acho que antes, né, de começar, né? Peraí. Cadê vocês aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Só acrescentar aqui, é que, por exemplo, não, assim, a matéria por ter uma dificuldade muito grande, nós necessitamos de qualquer aula possível, né? Mas qualquer coisa que o senhor também quiser mandar aula gravada, para diminuir essa carga horária, porque, por exemplo, eu não consigo estudar tanto tempo online, que eu já começo a ficar um pouco com sono. Eu gosto muito das aulas presenciais, por isso que eu quero muito que as aulas presenciais voltem. Mas eu sei como está o momento agora e a gente não pode voltar às aulas presenciais. Mas qualquer coisa que o senhor conseguir mandar de gravar, as aulas gravadas, conteúdo, para diminuir o tempo do ao vivo seria ótimo. Aí o senhor não seria ótimo, o senhor não precisa se preocupar tanto com isso. Não, então, as aulas aqui, elas serão gravadas. Eu estou gravando a aula aqui, tá, gente? As aulas serão gravadas e eu vou postar isso até domingo. Eu sempre posto as aulas. E o conteúdo, ele é sempre assim. Eu tenho aulas gravadas do ano passado, mas são aulas. Mas é com outra turma, você tá entendendo? Então eu não vou ficar postando aula da outra turma, porque é outra turma, você tá entendendo? Vocês, a dúvida que vocês vão ter são diferentes, a maneira de conduzir as coisas é diferente, porque aqui tem mais aluno, na outra tinha menos aluno. Então, assim, vamos numa tocada, Josias, combinar com vocês. Eu vou deixar essas aulas, vocês vão acompanhando as aulas. Nas dificuldades, já falei para vocês, eu estou no grupo, acho que todo mundo está lá no grupo do WhatsApp. Se não tiver, eu vou pedir para se manifestar aqui no chat, para que vocês possam estar lá no grupo, tá entendendo? Para que vocês possam entrar em contato comigo, mesmo que seja no privado, para que eu possa tirar dúvida de vocês. Ou seja, eu não tô propondo uma hora de dúvida. Eu estou falando 24 horas, tá entendendo? Você pode mandar no domingo, pode mandar no sábado. Entendeu, Josias? Ok, professor, entendi sim. Não precisa ficar com receio. O professor pode mandar. Eu só peço para vocês o seguinte. Como eu tenho... Eu hoje... eu não me apresentei também direito para vocês, né? Eu falei que eu sou de São Paulo, mas nem falei. Eu sou químico, né? Claro, de formação. Mas hoje eu estou aqui, eu sou bacharel em Química Tecnológica, né? E fiz mestrado em Fisicoquímica e doutorado em Ciência também na área de Química. Mas independentemente disso, se tem ou não tem essas coisas, o que eu queria falar para vocês é dessa necessidade da aproximação com vocês quando você tem dificuldades, você está entendendo? Por isso que eu estou falando da questão do WhatsApp, porque cada um de vocês tem um time, né, para estudar. Então, isso aí deu certo, os outros alunos, imagino que para vocês vai dar também. E a disposição das aulas vão estar lá, os alunos sempre se utilizavam dessas aulas para tirar dúvidas. E uma coisa que eu acabei não falando para vocês. Em geral, gente, eu coloco uma prova da turma passada como modelo de prova, para vocês verem como que eu faço minha prova. E eu resolvo essa prova com vocês. Geralmente eu faço minha prova em cima dessa prova. Não significa que vai ser a mesma prova, hein? Eu faço uma outra prova em cima desta prova.
Então, eu crio uma outra prova. Significa que é igual, mas em cima da prova que eu estou dando. Então, tudo isso é no sentido de aumento da aprendizagem de vocês. Eu não tinha falado isso com vocês ainda, né? Ainda não, né? Acho que não. Negativo. Beleza. E depois, uma outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte. No caso, eu gostaria que você soubesse o seguinte. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade. Química é uma disciplina, física é outra que tem dificuldade, até matemática. Aos que têm dificuldade, porque às vezes a dificuldade, moçada, é uma barreira que foi criada pelo seu professor do passado. Então você tem uma bronca, às vezes, da disciplina por causa do professor, não é por causa da disciplina. Eu queria falar para vocês o seguinte. Aqueles que têm dificuldade, na prova final, a prova final cai todo o conteúdo da disciplina, mas eu estou falando aqui para vocês. A prova final, eu tiro as questões das provas que vocês fizeram. Então, vocês vão fazer 3 provas, são 15 questões para você estudar para poder fazer a prova. Entenderam aí? Vocês compreenderam? Vocês têm 3 provas no trabalho. Cada prova vai abordar 2 conteúdos, 2 tópicos. Na prova final, cai os 6 tópicos. Mas, na prova final, eu estou falando, eu tiro as questões das provas. Isso significa o quê? Só morre afogado quem quer. Compreendeu? Ou compreenderam? Positivo. Só morre afogado quem quer. Então, vamos lá. Vamos para... não, calma aí, antes da aula. Tudo bem? Vocês compreenderam o recado aí? Alguma dúvida a mais? Não, né? Então, contrato fechado, casados por 6 meses. Vamos iniciar aqui. E a hora que for... Deixa eu ver que horas agora. 8h30, a gente para um pouquinho. Por favor, se der 8h30 e eu acabar esquecendo aqui, vocês me dão um toque, viu, professor? 8h30. Só para eu saber, porque às vezes eu acabo esquecendo. Então a gente vai começar aqui um pouquinho sobre teoria atômica, os primeiros modelos atômicos. Veja, vocês vão ver que eu vou passar aqui para vocês mais um contexto histórico para chegar em algumas coisas. Eu vou passar também algumas informações para vocês que são informações que vocês precisam saber. Né? Mas é para saber, para que vocês possam ter um conhecimento da evolução histórica e assim, do conhecimento científico das coisas, para que pudesse ser criado um modelo atômico. Que o que importa aqui é vocês saberem o modelo atômico e um pouco também da história que levou a fazer com que esses modelos atômicos fossem propostos. Então você veja que as coisas começam 500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Né? Esse filósofo chamado de Anaxágoras imaginava, né, que você pudesse dividir um composto, qualquer matéria, inúmeras vezes, em porções sempre menores e jamais você chegaria ao fim. Ou seja, você ficar imaginando e filosofando que você pegaria uma laranja, que você fatiaria essa laranja, e as fatias menores você poderia fatiar elas mais ainda, e essas pedacinhos pequenininhos você poderia fatiar mais ainda, e isso poderia levar sempre a os compostos constituintes da laranja de uma coisa sem fim. Depois, em 478 a.C., o Leucipo, que era discípulo, né, e seu discípulo, que era o Anaxágoras, então Anaxágoras, aqui em 500 a.C., ele era aluno do Leucipo. Eles propuseram, né, que o universo era formado por átomos. Então, a primeira vez que aparece essa palavra, veja, antes de Cristo, átomos, e pelo vazio. Isso vem do grego de átomos, que significa indivisível. Então, antes de Cristo, você tinha filósofos que afirmavam, dentro, né, dos seus estudos, que a matéria
ou melhor, né, que o universo era constituído por átomos, ou seja, indivisível, né, era constituído por algo indivisível pelo vazio. Depois do século XVII, veja o salto, 500 anos antes de Cristo, mais 1.600 anos, você está falando de mais de 2.000 anos, o Robert Boyle considerou as ideias desses filósofos de que a matéria seria constituída por partículas indivisíveis, para explicar o comportamento dos gases. Ele estava estudando os gases e durante esse estudo que ele estava fazendo com os gases, ele precisava, dentro da sua hipótese científica, considerar que a matéria seria constituída por partículas indivisíveis. No mesmo século, um pouquinho mais para frente, né, no século XVII, o Isaac Newton compactuou com as ideias de Boyle, né, a se referir aos átomos como as pequenas partículas com certos poderes, virtudes e força que constituíam os corpos. Só um minutinho. Boa noite, Wesley. Então, veja, o Isaac Newton, ele compactou com essa ideia de que os átomos seriam as partículas, menores partículas que seriam constituídos ou que constituiriam a matéria, mas que tinham poderes, virtudes, mas você não sabia nada disso, que poderes são esses, que virtudes são essas. Ou seja, se filosofava muito, mas não se tinha resultados científicos para se afirmar o que se falava. A partir de então, começam a se ter algumas evoluções científicas. A primeira é dita como a lei da conservação das massas, de Lavoisier, que era um erro que aconteceu com os antecessores de Lavoisier. Né? Os antecessores de Lavoisier, quando iam estudar um processo reacional, eles esqueciam de que eles estavam trabalhando com sistemas abertos. Então, você imagina que você pegue água e você coloque a água numa panela de pressão, e se você colocar uma panela de pressão e se você fechar os orifícios da panela de pressão, o que vai acontecer com essa panela de pressão? O que acontece com a panela de pressão se você coloca ela no fogo com água e tampa o orifício da panela de pressão? No mínimo vai explodir, né? No mínimo. Pois é. O que acontece? E se você coloca a panela de pressão, coloca água, mas deixa ela aberta e coloca ela para aquecer? O que vai acontecer? Não vai explodir, correto? Não vai explodir. Mas concorda que com o passar do tempo essa água vai evaporar? Se você deixar lá essa água aquecendo e fervendo, concorda? Ela vai ferver e à medida que ela vai ferver, ela vai ficar fervilhando e aí você vai perdendo aquela água, correto? Veja, o que acontece? Naquela época eles não se perceberam isso, que eles estavam lidando com sistemas abertos. Porque quando você trabalha com sistemas fechados, se você tiver um processo reacional no sistema fechado, a massa inicial que você tem, então se você pegar os reagentes, e você tem 2 kg de reagentes, o processo reacional acontecendo no sistema fechado, no final você vai ter 2 kg de produto. Pode ser uma mistura de reagente, com o que sobrou de reagente mais o produto, pode ser só produto, mas no final você vai ter uma massa final de 2 kg. Essa é a lei da conservação de massa. Tudo bem aí, gente? Beleza? O conceito aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Ah, tá bom. Sim, professor, foi tranquilo aqui. Beleza. Um outro conceito que aconteceu, uma outra evolução, foi a questão da lei das proporções definidas. Veja, eu falei da lei da conservação de massas. O fato de que se você tem um processo reacional,
Se você tem uma massa inicial dentro de um sistema fechado, essa massa permanece. Na lei das proporções definidas de Proust, o que ele observou? Ele pegava uma quantidade de água, essa água sofreu um processo de eletrólise, ela sofreu um processo, então, de quebra e liberação de hidrogênio e oxigênio. Mas ele percebeu o seguinte, eu saio com 18 gramas, vou produzir 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Se eu dobro a quantidade de água, eu dobro a quantidade de hidrogênio e dobro a quantidade de oxigênio. E se eu, vamos ver quanto de aumento que eu tenho aqui, de 18 para 100, se eu aumento quase 5,6 vezes a massa de 18 gramas para 100 gramas, eu também tenho o mesmo aumento aqui de hidrogênio e de oxigênio. Ora, esse aumento, veja, esse aumento inicial do reagente de 18 para 36, que reflete o mesmo aumento nos constituintes da molécula, veja que aqui você tem a água, que é constituída por hidrogênio e oxigênio, que quando sofre uma decomposição, gera moléculas de hidrogênio e oxigênio. Veja que as quantidades 2 e 16, essas quantidades, elas se mantêm, as diferenças, e se você duplica aqui, de 18 para 36, também duplica a quantidade de hidrogênio e de oxigênio que está sendo gerada. Ou seja, isso significa que existe uma proporção que é definida de oxigênio e de hidrogênio que constitui a molécula de água. E isso, para aquela época, não se conhecia, não se sabia que as substâncias tinham uma composição, uma proporção fixa e definida com seus constituintes. E isso é uma evolução muito grande. Tudo bem aí, gente? Senhores, tudo bem? Beleza. Vocês podem até comer, mas fala assim, pelo menos, aí para você. Então, veja, a questão da lei da conservação da massa e das proporções definidas, embora elas tenham sido propostas, né, por esses pesquisadores, ela não explicava algumas coisas. Por exemplo, elas não explicavam por que moléculas como o etanol, que é essa molécula, e o metoximetano, que é este éter, veja bem, são substâncias diferentes que apresentam a mesma massa. Mesma massa é a mesma composição. A mesma massa, a mesma composição. Eles não têm, são substâncias que apresentam a mesma composição, a mesma proporção, né, em termos de número de hidrogênios, com números de oxigênios, com números de carbono, e propriamente dito de massa, mas que são substâncias diferentes. Não se tinha essa explicação. Foi aí, então veja, as coisas saem, né, de anos antes de Cristo, passa por pesquisadores e filósofos que acreditam que a matéria é constituída por compostos ou partículas indivisíveis. Descobre-se que, numa reação química, a massa, né, de constituintes, de reagentes, ou de produtos, ou de reagentes e produtos no final, sempre se mantém constante no processo, numa reação, num sistema fechado, e que os compostos têm constituintes fixos, ou seja, é uma proporção fixa. O Dalton desenvolveu, né, baseado nos trabalhos desenvolvidos por Proust e por Lavoisier, propôs então o seguinte modelo, foi o primeiro modelo atômico, que a matéria seria formada por minúsculas partículas indivisíveis e maciças. É a primeira coisa. Segundo, que os átomos não seriam nem destruídos, nem criados numa reação química. Então, a matéria é constituída por partículas indivisíveis. Os átomos que constituem essa matéria, eles não seriam destruídos e nem criados numa reação química. Isso vem da teoria de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Depois, as transformações químicas consistiam em uma combinação, que é uma separação ou um rearranjo de átomos.
uma separação ou um rearranjo de átomos. Depois, nós temos compostos químicos, que são formados por átomos de 2 ou mais elementos em uma razão fixa. Então, ele está falando o seguinte, que as substâncias na natureza seriam constituídas de 2 ou mais átomos, né, de 2 ou mais elementos. E, por fim, que os átomos de cada elemento seriam todos iguais. Né? E os átomos de um mesmo elemento, ou seja, um átomo de hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio seriam iguais, todos os átomos de oxigênio seriam iguais, e átomos diferentes, claro, hidrogênio e oxigênio são diferentes, então eles possuem propriedades diferentes. 5 propriedades, 5 características deste modelo de Dalton. Matéria constituída por partículas indivisíveis, por átomos que não são criados e não são destruídos, que apenas sofrem transformações de combinação ou rearranjo, sendo que essas substâncias, então, que naquela época não se conhecia o que era molécula, mas as substâncias seriam formadas por um arranjo de átomos, no mínimo, átomos de 2 elementos químicos. E que os elementos químicos, os átomos de um elemento químico seriam todos iguais. Existe uma inconsistência nesse modelo atômico proposto pelo Dalton. Uma inconsistência. Essa inconsistência, ela vem do seguinte fato. Primeiro, quando ele fala que os átomos são iguais. Infelizmente ou felizmente, os átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, os átomos de hidrogênio ou os átomos de oxigênio, só olhando para o átomo de hidrogênio, você pode ter átomos de hidrogênio com propriedades diferentes. Você pode ter átomos de oxigênio, somente olhando para o oxigênio, você pode ter átomos de oxigênio também com propriedades diferentes. Uma outra questão, então isso é uma inconsistência, não bate com o que esse modelo está falando. O modelo de Dalton também não diferencia o que é um átomo do que é uma molécula. E qual a razão você tem estruturas diferentes das moléculas? E por essa razão criou estruturas muito equivocadas das moléculas. Né? E também pela explicação dele de que as substâncias seriam formadas por átomos indivisíveis e que esses átomos seriam, como eu disse, todos iguais, e que substâncias e que você teria as substâncias formadas por 2 ou mais elementos, ele se esquece, por exemplo, que moléculas simples, substâncias simples, né, formadas por um único átomo, por exemplo, como a molécula de hidrogênio, a molécula de oxigênio, a molécula de nitrogênio, não está dentro desse modelo atômico. Então é um modelo que tem inconsistências. Inconsistências quando fala que os átomos são indivisíveis, porque não são indivisíveis. Inconsistência na hora de falar que existe, que os átomos de um único elemento são iguais, porque não são iguais. Você tem isótopos, que eu vou daqui a pouco falar para vocês. Né? Isótopos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons, diferente número de nêutrons, que são constituintes de um átomo. Não especificava o que era um átomo, o que era uma molécula. E não justificava a existência de compostos simples. Cadê os senhores? Tudo bem? Positivo. Tudo bem? Beleza. Moçada, é isso daí. Obrigado aí. Quem não tá no grupo, coloca o telefone aqui pro pessoal colocar no grupo lá, hein? Vocês precisam estar todo mundo lá no grupo. Professor, Oi. a teoria de Lavoisier e do outro, das proporções. Qual a diferença? Ou é muito parecido mesmo, ou eu que estou enganada? Não, vou passar aqui para você. Cadê? Deixa eu botar aqui. Vou colocar aqui a reação química. O Lavoisier, ele identificou o seguinte. Se você começa com 18 gramas, uma reação, você vai terminar com 18 gramas. O Prost, ele determinou o seguinte.
Eu começo com 18 gramas de água, mas eu vou obter 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio. E esta proporção aqui, olha, essa proporção, ou seja, 16 dividido por 2 são 8. Ou seja, eu vou ter sempre 8 vezes mais oxigênio do que hidrogênio, sempre. Se eu pegar aqui embaixo e dividir 32 por 4, novamente eu vou ter 8 vezes. E se eu dividir este aqui por esse, também eu vou continuar sendo 8 vezes. Entendeu? Então, verificou o seguinte, no sistema fechado, eu parto de 18 gramas e sempre vou conseguir manter 18 gramas, independentemente. Veja que aqui eu não tenho água, né? Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Eu poderia ter água residual aqui. A somatória de tudo da massa final é igual à massa inicial. O Prost ele encontrou que existia uma proporção muito bem definida dos constituintes da substância. Beleza? Cadê você? Beleza, certinho, obrigado. Beleza. Vamos continuar aqui. Então, veja, isso tudo fez com que o Dalton, que é esse cidadão, propusesse aqui, veja bem, aqui são exemplos de átomos, e aqui é a composição de algumas substâncias binárias, ternárias, quaternárias, e ele mostrando alguns exemplos de algumas moléculas, modelos equivocados, porque era um modelo muito simples para aquela época. E aí você tem aqui um modelo, então, de rearranjo de Dalton. Um átomo X com um átomo Y, e aí você teria aqui a combinação desses átomos para ele formar um elemento XY. Tudo bem aí? Podemos continuar aí, gente? Beleza. Não se esqueçam de entrar, gente, no grupo, hein? Tem algum grupo só da matéria? Não, senhor, não tem não. Mas se vocês quiserem fazer, vocês me coloquem lá. Se vocês tiver um grupo só para vocês, para ficar choramingando, também pode. Aí vocês não me colocam. Mas algum deles eu preciso estar, hein? Tá entendendo? Eu preciso estar lá para poder mandar as coisas tudo bem que vocês querem ter um grupo só de vocês lá para colocar fogo no parquinho, mas eu preciso estar lá junto com vocês. Em algum grupo eu preciso estar. Vamos lá. Ó, eu vou agora, veja bem, eu falei de um modelo. Mas agora eu vou falar de algumas descobertas que suscitaram mudar o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, com toda sinceridade, é muito fraco. Muito fraco. Não explica a molécula, não traz, né, explicações seguras para a molécula. A primeira descoberta, que é muito significativa, é a descoberta do elétron. Essa foto que vocês estão vendo aqui no claro, aqui no escuro, isso aqui é um tubo de Crookes, em que você tem aqui nessa parte um eletrodo, né, chamado aqui de cátodo ou catodo, um polo negativo, e aqui na parte de baixo você tem um outro eletrodo, chamado de anodo ou ânodo, polo positivo. E aqui você tem um porta-objetos. O que acontece? Você aqui, nessas duas pontas, você aplica uma diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? Imagina que você liga um fio, beleza? Você liga um fio, uma ponta de um fio, numa tomada sua, e você pega a outra ponta do fio, uma tomada do fio você coloca ponta do fio coloca na sua tomada, a outra ponta você vai colocar num objeto metálico. Você fecha um sistema, um circuito. Vai levar choque, né? Claro, né? Depende também de onde você vai colocar, porque tem os nêutrons lá, mas enfim, a tendência é você levar choque. Imagine que você está aqui nesses dois polos dando um choque elétrico. Tudo bem aí, gente? Você vai dar uma descarga elétrica lá nesse equipamento de vidro. Esse equipamento de vidro, gente, ele tem um gás aqui dentro. É quase vácuo, ou seja, quando fala quase vácuo, significa que a quantidade de gás que está aí dentro é pequena, mas o gás existe.
O que acontece? O Crookes, ele via que quando ele dava descarga elétrica, havia uma coloração nesse tubo. Ele não sabia explicar o que acontecia. Ele via ele via na emissão de um fluxo luminoso, né, que partia desse cátodo e que formava uma coloração esverdeada no tubo. Ele não sabia explicar por que desse verde. E depois, o Thomson, né, fazendo seus estudos e colocando, né, junto destes tubos polos magnéticos aqui, positivos e negativos, ele percebeu que ele conseguia deslocar o feixe que saía do cátodo. Então, a realidade, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se é o próximo. É o próximo. Contando um pouquinho disso, dessa história da descoberta do elétron. Isso daqui é uma contextualização para vocês entenderem o outro modelo, tá? Mas eu já vou explicar aqui para vocês. Quando você dá uma descarga elétrica, aqui, ó, você está dando uma descarga elétrica, a hora que sai esse feixe, o que está acontecendo é que na beirada desse eletrodo existem moléculas de gás. A descarga elétrica é intensa, isso provoca uma ionização das moléculas gasosas. Ionização significa que você começa a tirar elétrons dessa molécula. Esses elétrons, veja, elétrons são cargas negativas. A tendência das cargas negativas é em direção ao polo positivo. Só que o elétron não consegue fazer curva. Então, se nós não colocamos esses eletrodos, o elétron, a tendência dele, como ele não consegue fazer curva, é ele seguir em linha reta. E você vai conseguir aqui ver uma fluorescência em razão do choque desse elétron com o vidro. E você veja bem que tem até, depois vocês vão ver também numa outra gravação que eu tenho, que essa cruz de Malta, né, que quem é vascaíno sabe o que eu estou falando, que é aquele sinal do Vasco. Desculpa aí, gente, eu não sou vascaíno, mas é um exemplo melhor que eu tenho. Que aí deve ter um monte de flamenguistas. Aí, Hoje o professor tem que zoar logo meu time, velho. Pô, tava tão chegado, tão parceiro aqui, gostando da aula, pô, velho. Não, mas eu sou ponte pretano. O ponte preta é igual o Vasco, meu filho. Tá? É tudo igual. Faixa, bonito. É um patamar. Aí, veja. Aqui, ó, veja bem, a cruz de Malta está aqui e o feixe de elétrons não consegue atravessar a cruz de Malta. Então fica a sombra da cruz de Malta aqui e a fluorescência ao redor da cruz de Malta. Quando você coloca a placa metálica, você coloca um ímã, ou seja, você coloca um campo magnético e o positivo está aqui em cima, os elétrons vão sofrer deslocamento. Por quê? Vão sofrer deslocamento? Porque elétron é carga negativa. Na natureza, as cargas negativas se atraem, as cargas iguais se repelem. Isso significa o seguinte: elétron não gosta de elétron. Carga negativa não gosta de carga negativa. Beleza? Então, ele gosta de carga positiva. Por isso que se desloca em relação à carga positiva aqui. Tudo bem aí? A explicação? Tirando a questão do Vasco. Beleza? Pois bem. Continua. Vocês estão vivos aí, gente? Escreve que sim. Beleza. Aí, veja bem. Vou colocar, eu preciso que vocês falem, preciso que vocês vão ouvir essa gravação. Beleza? Porque senão eu vou ter que dar um jeito de vocês ouvirem. Vamos ver aqui, espera aí. Tira isso aqui. Oh, meu Jesus. Escutando, professor. Sim. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam... Vocês estão ouvindo bem? Ou está muito alto?
Tá perfeito. Pode bom. continuar. Tá tranquilo, professor. Pode mandar abraço. Beleza. Viam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10⁻², visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J.J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10⁻⁻11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Beleza, moçada? Então, olha, aqui ele já avançou, porque eu não falei ainda, né? É um vídeo aqui da Unesp, né? Do Instituto de Química da Unesp. Muito bom, por sinal. E agora eu vou só mostrar para vocês, de uma outra visão, o tubo do Crookes funcionando, tá? Só para vocês verem, que não tem, ele vai falar do Crookes funcionando, tá? Mas só para vocês verem que lá também mostra, mas aqui também vai, é uma outra, é o mesmo tubo, só de uma outra perspectiva.
aqui eu falei para vocês, cadê vocês? O que eu passei aqui para vocês, pois é, você não viu nada aí. Aquilo ali que eu mostrei para vocês foi um experimento que foi realizado dentro de um tubo dando descarga elétrica e que chegou à conclusão que você tinha partículas negativas. E aí foi dada a descoberta do elétron. Depois, novas descobertas surgiram. Tá? Novas descobertas surgiram. Mas veja, ainda pensando no elétron, só para não deixar vocês também assustados. Nossa senhora, caiu a minha cadeira aqui, espera aí, gente. Só para vocês não ficarem assustados, isso que eu estou passando para vocês é para vocês saberem a sequência cronológica das coisas, tá? Porque eu poderia chegar aqui e falar, você tem um modelo de Dalton, vocês têm é só para vocês entenderem por que surgiu os modelos. O que eu vou passar aqui para vocês, agora, para vocês verem, é como que os caras descobriram a relação carga-massa do elétron, porque foi aos poucos. Primeiro ele descobriu o elétron, depois ele descobriu a relação carga-massa do elétron, depois eles descobriram a massa do elétron. A partir do momento que ele descobre a massa do elétron, que o Thomson propõe um outro modelo. Não foi assim, surgiu o elétron, então vamos propor. Não foi assim, do jeito que ele falou assim também, tão rápido assim, entendeu? Então eu vou mostrar agora para vocês. É só para vocês saberem como determina uma relação carga e massa do elétron. Fala galera, hoje nós estamos aqui no laboratório de Física Moderna da UTFPR, com a Lígia, que vai mostrar pra gente um experimento, é isso mesmo? Exatamente, a gente vai falar um pouco do experimento da carga-massa. Beleza, então vamos conhecer o experimento. O equipamento para você fazer a medida da razão carga-massa, ele é composto de duas partes principais. A primeira delas é esse tubo, que é chamado de tubo de feixe estreito. Dentro desse bulbo de vidro, você tem quase vácuo, você tem um gás inerte, um gás nobre, a baixíssima pressão, e você tem todo um circuito elétrico ali dentro para que você consiga, ao aplicar uma diferença de potencial, você fazer com que o elétron, com que haja uma ionização naquela região ali, e os elétrons sejam ejetados com certa velocidade. Aquela estrutura redonda e cônica ali na ponta, ela faz com que você selecione os elétrons com a mesma velocidade. Por isso que você sai um feixe com uma velocidade constante. Essas barras transversais são distâncias conhecidas utilizadas para medir o raio do feixe. A segunda parte do equipamento são essas duas bobinas, que são chamadas bobinas de Helmholtz. As duas bobinas são compostas por 154 voltas, é um material condutor, no caso acho que é cobre, enrolado 154 vezes, e ela tem a finalidade de produzir um campo magnético nessa região, um campo magnético uniforme na região entre elas. Há campo magnético em volta também, mas para esse tipo de experimento o que interessa é essa região onde o campo é uniforme, na região entre as duas bobinas. Você tem as fontes. Aqui você tem a fonte onde você vai controlar a intensidade de corrente de alimentação das bobinas. Dessa forma você consegue controlar a intensidade de campo magnético produzida por elas. E na outra fonte que você tem ali, você controla a diferença de potencial que está sendo aplicada no tubo de feixe estreito. Por uma questão de precisão, você tem também 2 multímetros para você conseguir medir com mais precisão a tensão e a corrente que está chegando no equipamento para fazer a coleta de dados. Para uma questão de visualização, a gente vai ter que apagar a luz, então se a imagem sair um pouco estranha, é por causa que teve que apagar a luz. Nessa situação, a gente está aplicando uma tensão muito baixa, então o feixe de elétrons ele quase não está dando para ver ali porque ele está com uma altura, digamos assim, pequena. À medida que a gente aumenta o valor da tensão, da diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo que está no do equipamento,
esse feixe ele ganha intensidade, porque os elétrons eles ganham uma velocidade maior e conseguem, dessa forma, ir mais longe. O feixe ele está na posição vertical e, nesse momento, as bobinas elas estão desligadas. Então, você não tem um campo magnético atuando aqui. Que a gente vai fazer isso agora. À medida que eu alimento uma corrente elétrica às bobinas, surge o campo magnético que faz com que esse feixe se curve. Esse equipamento, da maneira como ele está configurado, ele permite que a gente faça medidas de distâncias conhecidas para o raio do feixe. Uma distância de 5, de 4, 3 e 2 centímetros. Como a tensão que eu ajustei ali está muito alta, a gente não consegue fazer essa medida. Mas são as 4 distâncias conhecidas que a gente consegue fazer tomada de dados nesse tipo de equipamento. À medida que você diminui a intensidade do campo magnético, você faz com que o raio de curvatura desse feixe fique cada vez maior. E por que acontece essa curvatura do feixe quando as partículas carregadas são submetidas ao campo magnético? Você tem o vetor velocidade na vertical e o campo magnético produzido pelas espiras, eles estão na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Nessa situação, você faz com que surja uma força atuando sobre as partículas ali, que faz com que surja essa curvatura do feixe. E com os parâmetros que você vai ajustando de tensão e corrente, você consegue obter dados para fazer o cálculo da razão da carga-massa. Qual que é o objetivo desse experimento? Você conhecer melhor as propriedades dos materiais. Quando você aplica uma diferença de potencial num determinado material, você consegue que alguns elementos desse material adquiram uma certa velocidade e com esse parâmetro você consegue conhecer melhor o comportamento dele em algumas situações. Principalmente naquelas situações, em especial, que envolvem eletricidade e magnetismo. Tá. Você comentou que o nome do experimento é carga-massa. Isso. Mas o que isso tem a ver com esses materiais que você está falando aí? A razão da carga-massa, a razão carga-massa é um parâmetro que essa experiência aqui conseguiu determinar, que é um valor fixo, que independe da tensão, independe do material que você tem, do gás que você tem no tubo estreito ali, independe do material do cátodo, e que é um parâmetro que é fixo. Você consegue encontrar sempre o mesmo valor, independente de todo do que você estiver trabalhando. Então, essa razão da carga-massa, você consegue encontrar esse valor, só que você consegue encontrar ele juntos. Você não consegue encontrar um valor separado para os dois. Ah, tá. Você não consegue encontrar só a carga. Ou só a massa. Nesse experimento? Nesse experimento aqui, você só encontra esses valores juntos. Tem outros experimentos? Existem outros experimentos. No caso, um experimento que veio depois, que é no caso o experimento de Millikan, você já consegue encontrar esse valor separado. No caso do experimento de Millikan, você tem lá as gotículas que ele utilizou no experimento, que ele consegue medir a velocidade de subida e descida deles, e dessa forma conseguir medir a carga e a massa do elemento. Entendi. E essa partícula com que normalmente se trabalha recebeu o nome de elétron. Mas você consegue fazer esses experimentos com qualquer outras partículas que sofrem, que tenham carga, na verdade. Sabia disso. E como é que vocês calculam essa razão carga-massa? Existe uma equação específica para essa finalidade, que você tem a razão, a carga elementar, pela massa, que depende da tensão que você está aplicando, dividido pela intensidade do campo magnético ao quadrado e o raio ao quadrado da trajetória do feixe de elétrons que você tem no experimento. O campo magnético ele é um valor que depende da intensidade de corrente que você está aplicando na bobina. Então, existe também uma outra forma
que se utiliza uma outra forma de calcular a intensidade do campo magnético levando em consideração esse parâmetro, que é um valor constante de 0,715, a permeabilidade do vácuo, que é representado pelo μ0, o número de espiras da bobina, o raio médio dela e a intensidade de corrente que você está aplicando. Então, essa é a maneira de se calcular a razão da carga-massa do elétron. Ah, entendi. E depois que esse experimento foi feito, assim, o que ele pode trazer de aspecto mais prático, assim, avanço tecnológico, alguma coisa nesse sentido? De aspectos de aplicação a respeito desse experimento, aquelas televisões antigas de tubo, elas utilizam exatamente esse princípio. O tubo de trás da televisão, ele faz com que os elétrons, hoje se conhece como elétrons, fossem acelerados com uma certa velocidade e ao atingir a tela, que é um campo magnético, você tinha a formação da imagem. Tanto é que, antigamente, se você aproximasse um ímã da tela da televisão ligada, você via que a imagem dava uma distorcida. Ah, ifs. E aí, moçada, vocês sentiram minha falta? Oxi, pouquinho. O bom filho a casa volta. Pelo amor de Deus, tô pensando, tô assistindo aqui atento. Ainda bem que alguém mandou pra mim aqui. Vocês viram até que hora o vídeo? Até na hora de desligar a luz, pra mim, desligou a luz e parou de falar. É mesmo? Não, os elétrons viraram um círculo aqui pra mim. Foi até essa hora. Ah, vocês conseguiram ver o elétron virando círculo? Então, espera um pouquinho. Eu consegui ver essa hora aí que ele tornou-se um círculo. Tá bom. Aí depois travou tudo. Tá bom. Espera um pouquinho. Vou caçar aqui de novo. Peraí. Só que eu vou abrir de outro jeito, porque senão eu vou ter que começar desde o início o vídeo. Só um minutinho. Fala, galera. Hoje nós estamos aqui. Ele está na posição vertical. Cadê vocês? Eu vou compartilhar aqui. Não sei porque aconteceu. Você sabe que foi a primeira vez que me aconteceu isso? Em mais de um ano? Nunca me derrubaram na aula, gente. Sempre até a primeira vez. Fala pra mim se vocês estão vendo. Tá escuro, né? Tá escuro. Estou vendo, voltou. Só que tá parado o vídeo, parece. Não, eu tô mostrando de outro jeito, depois eu volto pra aula, porque aqui eu adiantei o vídeo. Tá aparecendo lá aquele círculo lá, aquela bola de vidro lá. Isso. Eu vou aumentar aqui pra vocês escutarem. O magnético atuando aqui. Que a gente vai fazer isso agora. À medida que eu alimento uma corrente elétrica às bobinas, surge o campo magnético que faz com que esse feixe se curve. Esse equipamento, da maneira como ele está configurado, ele permite que a gente faça medidas de distâncias conhecidas para o raio do feixe. Uma distância de 5, de 4, 3 e 2 centímetros. Como a tensão que eu ajustei ali está muito alta, a gente não consegue fazer essa medida. Mas são as 4 distâncias conhecidas que a gente consegue fazer tomada de dados nesse tipo de equipamento. À medida que você diminui a intensidade do campo magnético,
você faz com que o raio de curvatura desse feixe fique cada vez maior. E por que acontece essa curvatura do feixe quando as partículas carregadas são submetidas ao campo magnético? Você tem o vetor velocidade na vertical e o campo magnético produzido pelas espiras, eles estão na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Nessa situação, você faz com que surja uma força atuando sobre as partículas ali, que faz com que surja essa curvatura no feixe. E com os parâmetros que você vai ajustando de tensão e corrente, você consegue obter dados para fazer o cálculo da razão da carga-massa. Qual que é o objetivo desse experimento? Você conhecer melhor as propriedades dos materiais. Quando você aplica uma diferença de potencial num determinado material, você consegue que alguns elementos desse material adquiram uma certa velocidade e com esse parâmetro você consegue conhecer melhor o comportamento dele em algumas situações. Principalmente naquelas situações, em especial, que envolvem eletricidade e magnetismo. Tá. Você comentou que o nome do experimento é carga-massa. Isso. Mas o que isso tem a ver com esses materiais que você está falando aí? A razão da carga-massa, a razão carga-massa é um parâmetro que essa experiência aqui conseguiu determinar, que é um valor fixo, que independe da tensão, independe do material que você tem, do gás que você tem no tubo estreito ali, independe do material do cátodo, e que é um parâmetro que é fixo. Você consegue encontrar sempre o mesmo valor, independente de todo do que você estiver trabalhando. Então, essa razão da carga-massa, você consegue encontrar esse valor, só que você consegue encontrar ele juntos. Você não consegue encontrar um valor separado para os dois. Ah, tá. Você não consegue encontrar só a carga. Ou só a massa. Nesse experimento? Nesse experimento aqui, você só encontra esses valores juntos. Tem outros experimentos? Existem outros experimentos. No caso, um experimento que veio depois, que é no caso o experimento de Millikan, você já consegue encontrar esse valor separado. No caso do experimento de Millikan, você tem lá as gotículas que ele utilizou no experimento, que ele consegue medir a velocidade de subida e descida deles, e dessa forma conseguir medir a carga e a massa do elemento. Entendi. E essa partícula com que normalmente se trabalha recebeu o nome de elétron. Mas você consegue fazer esses experimentos com qualquer outras partículas que sofrem, que tenham carga, na verdade. Sabia disso. E como é que vocês calculam essa razão carga-massa? Existe uma equação específica para essa finalidade, que você tem a razão, a carga elementar, pela massa, que depende da tensão que você está aplicando, dividido pela intensidade do campo magnético ao quadrado e o raio ao quadrado da trajetória do feixe de elétrons que você tem no experimento. O campo magnético, ele é um valor que depende da intensidade de corrente que você está aplicando na bobina. Então, existe também uma outra forma que se utiliza, uma outra forma de calcular a intensidade do campo magnético levando em consideração esse parâmetro, que é um valor constante de 0,715, a permeabilidade do vácuo, que é representado pelo μ0, o número de espiras da bobina, o raio médio dela e a intensidade de corrente que você está aplicando. Então, essa é a maneira de se calcular a razão da carga-massa do elétron. Ah, entendi. E depois que esse experimento foi feito, assim, o que ele pode trazer de aspecto mais prático, assim, avanço tecnológico, alguma coisa nesse sentido? De aspectos de aplicação a respeito desse experimento, aquelas televisões antigas de tubo, elas utilizam exatamente esse princípio. O tubo de trás da televisão, ele faz com que os elétrons, hoje se conhece como elétrons, fossem acelerados com uma certa velocidade e ao atingir a tela, que é um campo magnético, você tinha a formação da imagem. Tanto é que antigamente, se você aproximasse um ímã da tela da televisão ligada, você via que a imagem dava uma distorcida.
Então, é a interação entre uma carga elétrica e um campo magnético. De forma mais atual, você tem um espectrômetro de massa, que é utilizado para conhecer determinados tipos de material, as propriedades, as características do material, que utilizam esse princípio também. Você utiliza um campo magnético para medir essa relação de carga-massa e, dessa forma, conhecer o material que você está trabalhando. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Queria agradecer a Lígia por ter mostrado para a gente o experimento, ter destinado o tempo dela aí quase nas férias, praticamente, né? Estamos aí, quando precisar. Estão me ouvindo, moçada? Olha só, então, o que eu passei aqui para vocês? O que é este vídeo que eu estou passando para vocês? Isso daí é só uma evolução. Descobriram o elétron e depois conseguiram achar uma propriedade dele. Uma relação de carga-massa através de um experimento como esse que a gente viu. Professor, eu preciso saber aquela fórmula? Claro que não. Aquela fórmula de física. Não é para vocês saberem aquilo. Você está entendendo? É para vocês saberem a evolução das coisas. Você está entendendo? Então não fiquem depressivos. Apenas entendo, sabe o que é? A evolução das coisas. Aí, veja, vocês viram que eles citaram lá que você, naquele experimento, você acha uma propriedade que é a relação carga-massa do elétron, mas você não consegue achar a carga e a massa do elétron. Vocês viram que a moça falou? Mas que ela disse também que dá para fazer e achar isso através do experimento de Millikan. Né? De Millikan. E eu vou passar agora para vocês como que é esse experimento de Millikan, porque daí sim eu vou poder falar um pouquinho do modelo de Rutherford. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Aí vocês vão ver. Agora a gente vai ver a descoberta da carga do elétron pelo Millikan. Oh, Jesus. Um momento. Em 1911, Robert Andrews Millikan perseguia um propósito: determinar com precisão a carga do elétron. Desde 1907, Millikan vinha testando vários métodos e experimentos, mas considerava os resultados ainda pouco precisos. Fruto de suas experiências, havia construído um aparato no qual analisava o comportamento de gotículas de água submetidas à força da gravidade e de um campo elétrico. Os resultados, até então conseguidos, sugeriam que a carga nas gotículas seria um múltiplo da carga elétrica do elétron. Mas os dados não eram suficientemente precisos para convencê-lo. Pois, deparava-se com um grave problema: as gotículas de água em ambiente de vácuo evaporavam rapidamente e impediam uma ampla e boa coleta de dados. Harvey Fletcher, que trabalhava com Millikan na época, sugeriu o uso de óleo em vez de água, imaginando que o óleo ofereceria uma maior estabilidade das gotículas e melhores condições de obtenção das medidas. Fletcher, então, iniciou algumas experiências, utilizando óleo no sistema construído por Millikan. Embora com propósito grandioso, o sistema criado por Millikan era relativamente simples. Em uma câmara fechada, Millikan posicionou duas placas de metal, que podiam ser carregadas eletricamente por uma fonte externa de energia. Para evitar variações de temperatura e pressão, essa câmara estava inserida dentro de um recipiente maior cheio de óleo. O espaço existente entre as placas de metal era previamente ionizado pela radiação de uma lâmpada de raio-x, o que tornava as partículas de óleo negativamente carregadas e passíveis de serem manipuladas.
No lado oposto ao raio-x, uma fonte de luz estabilizada por um longo tubo de água iluminava o interior da câmara. Para amenizar o calor e radiação emitida pela luz, um frasco com solução de sulfato de cobre era posicionado logo à frente da fonte emissora de luz. Para visualizar as gotículas, Millikan utilizava um pequeno microscópio graduado que era posicionado em um dos orifícios da câmara. Um atomizador externo ligado a um pequeno cano permitia borrifar uma névoa de óleo sobre a placa superior. Quando o óleo era borrifado, somente algumas gotas passavam por um pequeno orifício cortado na primeira placa de metal, indo em direção à segunda placa. Com as gotículas dentro da câmara, iniciava-se o processo de coleta de dados. O primeiro passo era capturar uma única gotícula dentro da câmara. Por meio de um interruptor que controlava a carga elétrica das placas, era possível manipular o movimento da gotícula. Sem o efeito da carga nas placas, a gotícula caía por força da gravidade. No entanto, quando o interruptor era acionado, a placa superior era positivamente carregada e a gotícula subia movida pela força de atração. Quando desligava-se o campo, a gota caía novamente. Fletcher, então cronometrava repetidamente o tempo de queda e ascensão da gotícula, usando a escala graduada no visor do microscópio. O trabalho consistia em anotar os tempos que a gotícula levava para percorrer as divisões na escala, tanto em movimento de queda, como em movimento de ascensão. Com os dados em mãos, calculava-se a massa da gotícula, e em seguida, utilizando a equação de Millikan, sua carga. Como não era possível determinar quantos elétrons haviam nas gotículas, era preciso analisar centenas de dados e buscar o mínimo denominador comum entre eles. Esse denominador comum seria então a carga elementar do elétron. Após uma extensa e árdua análise, Millikan e Fletcher chegaram ao valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aí, senhores. Então veja, o que o Millikan fez foi determinar a carga através dessa equação. Professor, eu preciso saber isso. Não, meu filho, você não precisa saber isso daqui não. Só estou mostrando para você o que ele usava para calcular a carga do elétron. Pegava aqui a distância, se der a distância entre as placas, aquelas placas que apareceram no vídeo, a distância das placas. O V, que é a voltagem aplicada nas placas, é a diferença de potencial. Esse símbolo aqui, que é uma letra grega, que eu vou falar, ali não é N, mas parece um N. Coeficiente de viscosidade do ar, ao cubo. Depois, aqui que parece um Vzinho também, não é uma letra grega, é a velocidade da gotícula de subida e de descida. E aqui a densidade do óleo e do ar. E G, que é a aceleração da gravidade. Ele usava essa equação. Você não precisa saber essa equação. Estou mostrando que ele usava essa equação para calcular a carga do elétron. Isso é uma evolução, você está entendendo? Veja, descobriu-se o elétron, descobriu-se a relação carga-massa. Se você descobre o valor da carga e você tem a relação aqui, olha, carga-massa, se eu tenho o valor da carga, eu acho a massa do elétron. É uma evolução isso, você está entendendo? Pois bem, se não fosse só isso, né? Se não fosse só isso, também nós começamos a ter uma outra descoberta. Descobriu-se os elétrons, mas esse cidadão chamado Eugen Goldstein, também utilizando os tubos de Crookes, ele começou a observar, utilizando estudos com os raios catódicos, que também havia geração de raios anódicos. Ou seja, nós mostramos um tubo em que nós vimos uma coloração esverdeada por causa de uma ação de uma diferença de potencial que é aplicada aqui no catodo. E
E esse cátodo gerava um feixe que ficava, inclusive, verde no final aqui do tubo. O que se percebeu? Que próximo ao cátodo também ficava uma coloração. Furaram o cátodo, então veja que ele é meio vazado, o cátodo. E quando eles faziam o tubo de Crookes funcionar, eles perceberam do outro lado aqui do tubo uma outra coloração. Uma outra coloração. Eles viam um outro feixe em direção oposta ao feixe que o tubo de Crookes mostrava. O que era? O que estava acontecendo? O tubo de Crookes, quando dava descarga elétrica, causava os processos de ionização. Você tinha, então, elétrons se dirigindo ao polo positivo, mas acontece que os elétrons se chocavam com moléculas dos gases. Claro que esses elétrons, ao se chocar com as moléculas dos gases, causava também ionização. Os elétrons continuavam o seu movimento em direção aos anodos, mas as moléculas ionizadas permanecem o quê? Carregadas positivamente. E as moléculas carregadas positivamente, a tendência delas é em direção a um polo negativo, que é aqui. Então você tem esse movimento, os elétrons indo para o lado do polo positivo e a carga, as moléculas, né, ionizadas positivamente em direção ao polo negativo. Isso gerava coloração diferente, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. A coloração esverdeada na parte de baixo. Aqui vocês vão verificar que é um tubo vazado e a coloração rosa mais desse lado. Ele só está mostrando o vídeo. Aqui é vazado. Então é um tubo de Crookes. Acontecendo aqui? Aqui você tem a geração da fluorescência em função do choque de elétrons. O choque de elétrons com os gases que estão aqui, mais o vidro. E essa coloração é oriunda das moléculas ionizadas positivas que estão indo em direção oposta, né, ou em direção ao polo negativo. Deu, senhores? Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Isso que eu estou falando para vocês, levou à descoberta do quê? De uma partícula positiva. Então, eles verificaram o seguinte: os átomos não eram indivisíveis. Os átomos... Não, calma aí. Ainda não tinham concluído isso. Eles viram que os átomos, né, eram formados de partículas carregadas, negativamente e positivamente. E que, como eles descobriram e tinham a possibilidade de determinar, por meio dos experimentos de Millikan, a massa do elétron, a massa do próton, eles conseguiram determinar a massa do elétron, massa do próton, verificar que o elétron tinha carga negativa, que os prótons tinham carga positiva, e verificaram que a massa do elétron era muito menor do que a massa do próton. Em função dessas descobertas, o Thomson não podia ficar mais olhando para o modelo do Dalton e achar que o modelo do Dalton era, eficiente. O Dalton não falava de elétron, não falava de próton, não falava de massa, nada. Como o Dalton havia falado, né, de que a matéria era constituída de partículas indivisíveis, o Thomson continua com essa questão de que a matéria é constituída de partículas indivisíveis, mas são partículas com uma matriz de cargas positivas, ou seja, de próton, incrustada de partículas menores, seriam os elétrons, que são mais leves, uma massa menor. Foi aí que surge este modelo, que apareceu num dos vídeos que a gente mostrou, o modelo de Thomson. Então, a massa de carga positiva com os elétrons, que também é conhecido como pudim de passas. Cadê os senhores? Tudo bem aí?
Então, veja, até agora o que nós vimos? Eu falei para vocês, estou fazendo uma evolução histórica. Nós saímos de uma época antes de Cristo, 500 anos de Cristo, em que os pesquisadores, os filósofos, já consideravam que você poderia dividir a matéria de maneira infinitesimal, que você continuaria tendo partículas que se juntassem e elas gerariam a matéria que você vê. Para chegar no modelo de Thomson, em que ele considera a matéria constituída por átomos, que são partículas indivisíveis, mas que são, na verdade, constituídas de prótons, uma massa de prótons, com elétrons encostados entre si. Vamos dar uma paradinha agora. São 8h30, vou dar 15 minutos para vocês. Daqui uns 15 a 20 minutos eu chamo vocês aí, tá bom? Vamos encerrando a primeira parte. Daqui a pouco a gente volta. Bom descanso para vocês. Ok.